Nasci em Colônia em 1942, às margens do Rio Reno e em plena Segunda Guerra Mundial. Quando nasci, havia um bombardeio e o hospital em que eu estava foi bombardeado. Por pura sorte, nasci exatamente naquela hora em que a outra parte do hospital foi arrasada e eu me salvei. Eu e minha mãe nos salvamos. Conseguimos provar que o nome Kelter, ele faz parte, vem de Kelten. Kelten é um povo que faz parte da origem do povo germânico. Então, éramos de sangue puro. Isso apesar que de meu pai ser de um aspecto que não se parecia em nada com o alemão. Mas ele era inteligente, falava muito bem o francês, o inglês, e russo, um pouco de eslovaco. Isso fez com que, desde cedo, ele fosse encaminhado exatamente para essa profissão dele. Meu pai trabalhava na contra-espionagem, era um contra-espião. Quer dizer, ele trabalhava como um camaleão ou como uma raposa, porque na época da guerra ele trabalhava camuflado como vendedor de vinho. Ele andava com a motocicleta pela Alemanha inteira, pela França, pela Inglaterra, porque a moto lhe dava uma autonomia que ele não tinha. Se ele fosse pego por alguma razão num outro país e descobrissem que ele era alemão, ele seria naturalmente enforcado, que era o destino dos espiões, uma morte desonrosa. Que meu avô, meu bisavô, todos eram soldados. Meu avô era da cavalaria na Primeira Guerra Mundial, meu bisavô já guerreou na Prússia para o imperador. Então, a família toda, a tradição guerreira. Nós tínhamos que provar, eu falo nós, meus pais, que eles eram arianos, de sangue puro, raça pura. Então, para isso, tínhamos o Ahnenpass. Cada alemão tinha que procurar nas igrejas, nos cartórios, os antepassados, para provar que não havia judeus na família. Uma loucura do Hitler. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit runter geht. A primeira lembrança da minha infância já é na Alemanha Oriental, quando estava com a minha avó passeando num dia bonito e um barulho de aviões, de bombardeio, e minha avó correu comigo, com meu irmãozinho, para um abrigo, para um bunker. Quando fomos para a Alemanha Oriental, fomos eu, minha mãe grávida do meu irmão, e viajamos de trem. Em alguns trechos em cima do trem, como minha mãe conseguiu fazer isso, eu não consigo compreender. Quando chegamos à Alemanha Oriental, eu pequenininha, com 1 ano e pouco de idade, meu irmão na barriga dela, nós não tínhamos onde ficar. Então, durante 6 meses, moramos em
em uma fábrica de vinhos, dentro, e dormíamos dentro dos tonéis de vinho. Aí veio a notícia, a minha avó tinha morrido num bombardeio. E nós choramos, todo mundo ficou triste. Foi o motivo que nós saímos de Colônia. Depois de algum tempo aparece, lá na Alemanha Oriental, à porta da nossa casa, quem? A minha avó, que não tinha morrido. Ela estava à porta da casa dela para entrar na casa quando a bomba caiu na casa dela. Com a bomba, ela foi atirada longe. Meu pai veio com uma fardado de soldado russo e saiu conosco, fugiu daquela cidade para voltar à colônia. Então, um lugar que ele encontrou foi passar por baixo de um trem já em movimento. Os trens antigamente eram mais vagarosos que hoje, então enquanto o trem se aquecia com o movimento do trem, ele passou a mim, a minha mãe, ao meu irmão e minha avó por baixo do trem. Um dia eu falei para minha avó, vó, vou dar uma volta ao mundo, quero conhecer o mundo. E fui andando. Só que a noite chegou rápido e eu não sabia onde estava, não sabia voltar, não sabia se ia para frente. Aí comecei a chorar. Uma menina mais velha me viu chorando e me levou para a casa dela. O que pensaram essas pessoas? Ou essa criança foi abandonada ou separada dos pais de alguma forma, ou os pais estão mortos. Só que essa família ficou comigo. Enquanto isso, meus pais, desesperados, à minha procura, usaram dos meios para me encontrar. Eu não sabia o meu nome, eu só sabia meu apelido, que era Liebelein. Meus pais falaram, não, ela se conhece por Liebelein, que quer dizer queridinha. E nos reencontramos, choramos muito, né? E meus pais e essa família continuaram amigos para sempre. Meu pai conseguiu, nas andanças dele como contra-espião, fez muitos amigos. E um desses amigos dele na Suíça me convidou, falou que mande seus filhos, ou um dos seus filhos, para minha casa. E eu fui para a Suíça de trem sozinha. Veja bem o que isso significa para uma criança, né? E passamos fome depois da guerra. Passamos muito mais fome depois da guerra do que durante a guerra. Minha mãe e outras mulheres, à noite saíamos para roubar batatas. Só que esses campos de batatas também eram guardados por soldados, para que ninguém fosse ali roubar batatas. Muitas vezes, minha mãe e outras mulheres foram surpreendidas nesse crime e os soldados deixavam passar. O trem passava no meio da cidade, devagar, todo guardado em cima do trem, do lado do trem, por soldados americanos e ingleses. E nós, crianças, juntávamos um bando de crianças e xingávamos os soldados. Eles tacavam carvão nas crianças para acertar, só que eles provavelmente nunca me acertaram, nem eu, nem meu irmão, nem nossos amigos.
E eles faziam isso porque eles sabiam que as crianças faziam isso e nós catávamos o nosso carvão e levávamos para casa. Às vezes, no meio daquele carvão, vinha até um pedaço de chocolate junto. Sabe, uma das brincadeiras da minha infância, hoje você fala isso, mas isso é mórbido. Não era mórbido, era o corriqueiro. Nós vimos gente morta, gente desaparecida. Nós brincávamos de enterro. Em cima de um monte de feno, a gente se deitava de mãozinhas juntas, pezinhos juntos, enchíamos de flores e cantávamos ali. E fazíamos enterro. Então, uma coisa que eu me lembro, que eu não consigo talvez compreender completamente, como os meus pais, meus avós, nunca perderam a fé em Deus. Oft denk mit Wehmut ich zurück, der holden Stunden reich an Glück, die strahlend in der jungen Liebe Glanz, in Perlen gleich am Rosenkranz. Wie sie so reit der Stunden Zahl, ein lichter Kranz sich jedes Mal zur Kette von Gebeten Frau. Meu pai, ele nunca foi racista, ele não tinha escolha, ninguém tinha escolha na Alemanha. Ou você era nazista, ou você era enforcado. Porque o Hitler era uma pessoa que era amada pelos alemães no início. Es zog ein Regiment von Ungarn herauf, es zog ein Regiment von Ungarn herauf, ein Regiment zu Fuß und ein Regiment zu Pferd, ein Bataillon Deutschmeister. Ein Regiment zu Fuß und ein Regiment zu Pferd, ein Bataillon Deutschmeister. In einer Wirtenhausrakete. Mas no fim ele se tornou um louco. A loucura subiu à sua cabeça. Ele se olhava no espelho e via no espelho uma pessoa que ele não era, porque ele queria para o povo alemão, um povo loiro, de olhos azuis. E quando a Alemanha perdeu a guerra, os americanos e ingleses falaram assim: a espada alemã está enterrada. Meu pai, já desde aquela época, meus pais pensaram: queremos ir embora, não queremos para os meus filhos, para o meu filho principalmente, um capacete de guerra, uma espada na mão. Não queremos que ele tenha a escolha de matar ou morrer. Nie mehr. Krieg, guerra, nunca mais. Vamos embora, vamos para um lugar melhor. E assim fomos para o Brasil. Brasil. E fomos para o Brasil. Eu não sei como meu pai conseguiu uma passagem no navio Ana C, que era um navio a vapor, e saímos da Alemanha de terceira classe, e trouxemos conosco tudo o que podíamos, que era o bandolim do meu pai, a máquina de costura da minha bisavó, algumas louças, alguns livros e coragem, desespero, desilusão e esperança.
Levamos 18 dias para chegar ao Porto de Santos. No Porto de Santos, pegamos um trem até São Paulo. Nosso destino, Rolândia, uma cidade habitada por alemães, judeus, japoneses, sobreviventes de uma guerra, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. E logo que chegamos, meu pai já começou a trabalhar, capir café. Nos fins de semana, trabalhava de garçom, pintava casas, restaurava imagens. Depois de um mês, conseguimos alugamos uma casa. E logo, minha mãe e meu pai colocaram a mim e meu irmão numa escola brasileira, o Grupo Escolar de Rolândia, sem falar uma única palavra em português. Meu irmão chegou em casa e falou para meu pai: pai, eu não vou mais àquela escola. Ele perguntou: por que, meu filho? Porque naquela escola todo mundo é burro, ninguém fala alemão. Meu pai disse: filho, eu te dou um prazo de 3 meses para você ensinar alemão para essa gente, que você diz que são burros. Se em 3 meses eles não aprenderem alemão, você pode sair da escola. Em 3 meses nós falávamos português. Depois de um ano, meu pai conseguiu já comprar a nossa casa que nós tínhamos alugado. Por quê? Ele trabalhava sem parar, noite e dia. Então, eu e meu pai fazíamos um programa em alemão na Rádio Clube de Rolândia. E tocávamos músicas alemãs, né, discos em alemão. Fazíamos piadas alemãs, principalmente piadas e propagandas de produtos. Nessa história, meu pai fez propaganda para uma companhia de terras. Ele conseguiu crescer, ganhar um pouco de dinheiro, principalmente por causa da locução no rádio. Aí meu pai começou a vender terras no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. E conseguimos assim ganhar algum dinheiro. Com esse dinheiro, compramos um sítio em Rolândia, que é onde meu pai construiu a casa. A casa que é nossa, minha e do meu irmão até hoje. Como ele tinha ainda na alma aquela coisa do alemão, do medo, da guerra, ele mandou importar vidros, sais da Alemanha, à prova de bala. Nós tínhamos um pequeno bunker e lá eu vivi em Rolândia até 1970, quando me casei com um descendente de árabes. Quer dizer, uma coisa que é impossível de se pensar na Alemanha antiga, né? E estamos aqui, né? Com os filhos. Eu tive 5 filhos, sempre quis ter muitos filhos, porque viemos da Alemanha, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Então a nossa família era muito pequena, muito restrita. Quando realmente chegamos à conclusão que a nossa pátria nova seria o Brasil, nós sempre com um pouquinho, um pedaço do coração na Alemanha, aí começou uma coisa que se chama saudade. Em alemão chama-se Heimweh. Heimweh é a saudade do lar, a saudade de casa, a saudade da sua pátria. Então, começou a crescer uma dor no coração. Você queria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você queria estar na Alemanha, que a Alemanha a essas alturas estava crescendo e se erguendo de uma guerra, e queria ao mesmo tempo ficar no Brasil. Eu cresci dividida entre meu amor pela Alemanha e meu amor pelo Brasil. Schweigen, flüstern Geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Gruß der Hände deutlich dir's beschrieb.
Ja, ist wahr, ist klar, du hast mich lieb. A paz existe. A paz é possível. E a honra é uma coisa que não pode ser tirada. E o que aconteceu com você e com seus antepassados está impregnado na alma. Mãe! Esta é a minha história. Mamãe! Este é o sacrifício que meu pai fez. Josué! Este foi seu presente para mim. Nós ganhamos! É, nós ganhamos! Nós ganhamos! E conseguiu assim uma coisa que Hitler não conseguiu, que em parte espalhar a Alemanha pelo mundo inteiro.